Cara, inadmissível esse ser o primeiro react que eu faço de um vídeo do Jones Manuel. Me desculpe a todos. Eu não tô inscrito aqui porque esse aqui é o canal que eu faço os reacts, meu canal que eu uso pra assistir coisa de forma privada. Não é esse daqui. Eu já vou me inscrever aqui porque é bom que eu recebo notificação aqui pelo computador também. Enfim, Jones Manuel vai falar sobre Pelé e o nascimento do Brasil moderno. Vamos lá. Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Pelé e o nascimento do Brasil moderno. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note. Se preferir o Pix, tá? Será que ele vai mandar um note? Todo vídeo, presta atenção, toda vez que ele vai iniciar a argumentação dele, ele note. Vamos ver. Aqui na descrição do vídeo. Note, Edson Caralho, acertei. Acertei. Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, morreu recentemente, né? Foi uma vergonha a ausência de homenagens dos jogadores brasileiros, dos presentes de clubes, do mundo do futebol, aquele que é considerado o maior jogador de todos os tempos. Note, é o maior. Se é o melhor ou não, eu acho inclusive um debate desnecessário. Pode ser que surja vários jogadores melhores em campo do que Pelé. Pra muitos. Cara, isso sempre vai existir. Para com esse papo aí. Gente, quem que é melhor? Vocês acham que o Neymar consegue ser melhor que o Pelé? Não, porque ninguém vai falar isso, óbvio. Deixa eu ver outro exemplo. O Messi, gente. O Messi é melhor do que o Pelé. Não, mas é porque um tem uma taça e o outro tem. O Pelé tem três. Então não. Então ele tipo, foi campeão do mundo 3 vezes. O Pelé uma vez, não sei o que. Ou o Pelé. O Messi foi uma vez, o Pelé foi 3. Cara, isso é um debate. Isso é um não assunto. Isso não é um não assunto, tá? É óbvio que pessoas vão bater os números do Pelé, é óbvio. Tipo, não é só a tecnologia que evolui, os atletas também, isso é óbvio. Por exemplo, o Messi é melhor do que Pelé. Ó, Mas a maior mesma coisa que, que eu tava falando, porra, desculpa, eu vou parar de pausar tanto. do que Pelé ninguém vai ser. Porque o que Pelé conseguiu fazer naquele momento, isso não vai se repetir. Do mesmo jeito que, por exemplo, Messi é muito melhor que Maradona, mas Messi nunca vai ser maior que Maradona para a Argentina. Porque, tipo, aquele contexto, por exemplo, que Maradona fez 2 gols contra a Inglaterra, contexto de Guerra das Malvinas e não sei o que, aquilo não se repete mais, sabe? Tipo, é isso. Assim, e inclusive o futebol hoje é tão empresarial, é tão profissionalizado que é difícil você ter os contextos políticos e simbólicos que se tinha no passado. Então Roberto Dinamite também acabou de morrer, né? Roberto Dinamite passou praticamente a vida inteira no Vasco, um jogador daquele talento. Hoje em dia, você imaginar um jogador do nível de Dinamite passar 20 anos num clube brasileiro, tipo assim... É impossível, é impossível. E é algo que o Neto fala muito. Enfim, tu sabe que o Neto é bem controverso, né? Mas eu adoro o Neto, tá? Eu não tenho problema nenhum com o craque Neto. E ele fala que os jogadores brasileiros não têm identificação nenhuma, cara, com o Brasil. Não tem nenhuma. Foda-se. O cara com 19 anos vai pra Europa, o Brasil. Foda-se o Brasil. O cara só sabe o que é Brasil na hora de jogar pra Copa. Só durante a Copa. Foda-se. Isso não existe mais, saca? Então é isso, o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. E aí, eu quero começar fazendo autocrítica. Eu nunca gostei da figura pessoal do Pelé. É isso, pra mim eu tenho várias questões, restrições, as coisas que o Pelé fez na vida pessoal dele e tal. Mas eu achava, na minha vã ingenuidade, que o Pelé, quando morresse, por exemplo, receberia todo o reconhecimento que ele merece enquanto figura nacional, enquanto figura do mundo esportivo. Eu fui ingênuo, eu errei. Por quê? Eu subestimei o racismo brasileiro. Sim, gente, Pelé é negro, viu? Eu subestimei o racismo brasileiro e eu subestimei a destruição do sentimento nacional, de nacionalidade, que o neoliberalismo provocou nos últimos 30 anos nesse país. Então eu achava que quando Pelé morresse, bicho, ia ser um bagulho apoteótico, as cidades iam parar, o país ia entrar no luto e tal, Pelé... Meu irmão, ó, na moral, eu tava conversando até isso com o Cauê, uma galera, no sábado passado, sábado dia 6, 7, alguma coisa assim. Meu irmão, aqui em Recife, por exemplo, não teve nada. Pelé morreu. O que mudou em Recife? Nada. Tipo assim, em Santos mudou.
Mais de 200 mil pessoas foram no velório. Por exemplo, em Recife, Pernambuco, não aconteceu nada. Nada mudou na dinâmica da cidade, percebe? E aí, veja, isso é uma puta... Isso devia vir dos clubes. Porque Recife tem clube forte, cara. Pra fazer esse tipo de homenagem, pra parar de alguma forma, sei lá, dentro dos seus próprios estádios, dentro do seu próprio... A própria diretoria dos clubes deviam ter organizado alguma coisa, cara. Também achei paia demais. Enfim, e eu não sei se ele vai falar aí, mas os campeões do mundo, né? Poucos não vieram, né? Não vieram pro velório do Pelé, cara. Que falta de Que respeito. injustiça. E aqui, eu quero adiantar logo um ponto. Veja, eu não estou passando um pano para Pelé que foi machista, para Pelé em alguns momentos, para Pelé que não reconheceu a filha e a filha morreu no hospital com câncer e ele não foi lá reconhecer. Veja, toda figura famosa do mundo das artes, do futebol, da política, tem alguma bizarrice na história. Inclusive porque a maioria das figuras famosas, por causa do patriarcado, são inclusive homens. E tendencialmente tem problema de violência doméstica, tem problema de filho não reconhecido, de gaia que colocou na mulher, de safadeza, de raparigagem, e por aí vai. Tem um bocado. Porque a gente. É porque assim, cara. São humanos, tá ligado? E eu não tô passando pano pra crime, tá, cara? Tô passando pano pra crime, que agora aconteceu o que aconteceu com o Daniel Alves e eu já não gostava dele, porque ele, enfim, ele já era pedindo voto pro Bolsonaro, enfim, lixoso pra caralho. Tomara que a justiça faça seu papel. É isso. Eu quero que se foda, não tô nem aí pra porra de Daniel Alves. Mas, cara, essas questões privadas de família, não reconheceu, botou chifre, falou merda, falou alguma coisa homofóbica, alguma coisa machista. Cara, imagina se você fosse um cara famoso, que a qualquer momento um tweet seu, uma fala sua poderia ser gravada, tirada de contexto, ou mesmo no contexto, entendeu? Com contexto ou sem contexto, fosse uma fala errada, tá ligado? E você não é o Pelé, tá ligado? Você não é o Pelé, você vai se fuder se acontecer isso com você, entendeu? Então ele tá fazendo essa diferenciação aí. Isso não é exclusivo do Pelé. O próprio Maradona, que eu gosto da figura política de Maradona, Maradona também tem um bocado de filho não reconhecido, Maradona deu tiro em jornalista, tem denúncias que eu nunca parei para pesquisar a fundo quanto são verdade, que Maradona já bateu em ex-namoradas e por aí vai. E tipo assim, ninguém deixa de considerar Maradona, o mito Maradona, por causa disso. Assim como, se for para as artes de maneira geral, por exemplo, aquele que é considerado um dos maiores atores de todos os tempos, eu já vi gente falando que é o maior ator da história do cinema, o Marlon Brando, ele participou de um estupro filmado, né? Naquele filme Tango em Paris. E a gente pode sair estendendo os exemplos ao infinito, de cantor, de político, de governador, de presidente, de ex-presidente. FHC tava gaia na ex-esposa, tinha filho, não sei aonde, e por aí vai. Veja, Johnny, tá passando um pano? Não. Eu tô dizendo que todo mundo, na sua vida privada, tem elementos bizarros, antiéticos, errados, desonestos, só que algumas pessoas são, entre aspas, canceladas ou não. O Marlon Brando, por exemplo, nunca deixou de ter o reconhecimento que ele tinha em vida e no pós-morte por causa do estupro que ele cometeu. Assim como o Maradona, embora muita gente não goste do Maradona e lembre do problema dele com as drogas, mas, por exemplo, na esquerda, o Maradona não deixou de ser adorado pela esquerda, mesmo tendo 300 mil filhos não assumidos. Há uma questão que é meio que todo mundo faz bizarrice, o que faz com que algumas pessoas sejam consideradas grandes apesar das suas bizarrices. É uma pergunta complexa que tem vários vetores, mas um deles é a questão racial. Como diria o Mano Brown, né? Aquele louco que não pode errar. Se você for preto, a chance de você ser, entre aspas, cancelado é gigantesca. Fazendo a mesma coisa que um cara branco fez ou faria, né? Então, o Wilson Simonal foi colocado no ostracismo por causa de colaboração com a ditadura. Roberto Carlos está aí até hoje. Caralho. Foda, né? Foda. Porra, mano, tipo... Pô, os vídeos do Jones Manuel é foda. E agora ele tá fazendo vídeo de hard news, né? Por exemplo, teve a questão dos Yanomamis, ele foi lá e gravou. E eu acho top. Ele tem que fazer isso mesmo, tem que fazer essa porra mesmo. De gravar vídeos no calor do momento, dar a opinião dele, ali sem muita edição. Mas esses vídeos bem construídos do Jones, caralho, é uma aula, mano. É uma aula. Tá ligado? E...
Cara, quer saber um experimento social foda em relação a isso daí? Big Brother, cara. Big Brother. Cara, pra você cancelar um brother daquele lá, ou uma sister lá, por ser negro, cara, isso já foi provado várias e várias vezes com o Big Brother. Com o Big Brother, tá? É isso aí. De Carol Conká, a. Enfim, vários outros. É porque eu não sou um especialista em Big Brother, mas eu gosto. Assim como outros, que inclusive também tiveram uma relação simpática com a ditadura e só no final mudaram de lado, sabe? E a gente pode sair multiplicando os exemplos ao infinito. Então, assim, quando as pessoas tentam, Pelé, porque o que ele fez com a filha, foi bizarro, pavoroso. Mas isso não diminui o papel de Pelé enquanto a figura central do nascimento da imagem do Brasil moderno. E aqui esse é o ponto. Veja, o Brasil, na virada do século XIX para o século XX, era uma nação majoritariamente agroexportadora, ruralizada, em que o discurso oficial de vários intelectuais da burguesia e da elite dominante do país era que o Brasil não tinha futuro porque era um país mestiço, porque era um país com muito sangue negro, com muito sangue indígena, era um país meio degenerado racialmente, dentro da perspectiva do racismo científico, né? Tinha gente, inclusive, que dizia que o Brasil sempre seria um grande fazendão, o Brasil não tinha vocação para se industrializar, nossa vocação Não, era... aí eu vou te dar um exemplo fácil disso daí. Ele tá falando do século XIX, né? Vou te dar um exemplo fácil, aquele Alexandre Garcia lá. Porra, mano, esse cachorro, qual é o problema desse cachorro que ele tá latindo dessa hora? Enfim, o Alexandre Garcia falou que, enfim, se colocasse os japoneses no lugar do brasileiro aqui no Brasil, entendeu? Se trocasse os povos, daqui ia voar. Porque ia estar cheio de japonês aqui. Será que ele quis dizer com isso? Era agrícola, era agrária e por aí vai. A gente sabe que isso não é bem verdade, a gente sabe que teve a Revolução de 1930 comandada pelo seu Getúlio racial que se tinha no pré-revolução de 30. O senhor Getúlio Vargas, ele foi o grande líder político da montagem de uma nova visão de Brasil. O Brasil moderno, o Brasil que ia para frente, o Brasil que era massa, o Brasil que era foda. Por que miscigenado? Porque aqui conviviam os contrários, conviviam os diferentes. Nesse sentido, o futebol, ele casou muito nessa longa duração histórica de criar a imagem do Brasil moderno. A Revolução de 30, ela é meio que o início político dessa criação da imagem do Brasil moderno, inclusive para o mundo, mas internamente também. E o governo JK é uma espécie de auge disso, né? E o governo JK da Bossa Nova, de não sei o quê, aquela coisa toda, Brasil, progresso, 5 anos e 5, construir Brasília, indústria automobilística, eletrodoméstico, Brasil moderno e por aí vai. Nesse processo, o samba e o futebol acabam virando grandes símbolos culturais nacionais e particularmente o futebol. O futebol é transformado em grande paixão nacional. Só que o Brasil, até Pelé, vinha num processo de apaixonamento pelo futebol, vinha num processo, inclusive, de ter toda uma luta de atletas negros serem aceitos nos clubes de futebol. Alguns foram mais rápidos, alguns clubes aceitaram antes, outros depois. E aí se destaca, por exemplo, o Vasco da Gama no Rio, que foi o primeiro, foi um dos primeiros que eu ia aceitar negros. O Vasco da Gama foi o primeiro. Aqui em Pernambuco, se eu não me engano, acho que foi o Sport, o primeiro a aceitar atletas negros. Eu não sei se foi o Sport ou foi o Santa, mas eu sei que o Náutico foi o último, enfim. E aí vinha todo um processo, inclusive, de atletas negros que tentavam se afirmar socialmente, ascender socialmente numa sociedade profunda e visceralmente racista e com oportunidades... Depois da Revolução de 30, né? O cara tá dizendo aí que simplesmente o jogador negro no meu time... Cara, isso... Aí vem cara dizer que... Gente, isso já passou, gente. Vai culpar o homem branco por isso, vai? Negados às pessoas negras. A ideia... Tem gente que pegou a referência aí. Se tá acompanhando o conteúdo do meu canal, pegou a referência. Então se inscreve, vai dar uma olhada nos outros vídeos aí. A ideia do Brasil como um país do futebol. A ideia de que o Brasil, país moderno, que se industrializa, que tem indústria de carro, que está construindo trem, que tem fábrica, que tem indústria, que está construindo grandes cidades, porque o Rio de Janeiro é muito bonito, porque o Rio de Janeiro continua lindo e não sei o quê. A grande forma de vender internacionalmente essa imagem foi a partir do futebol, futebol arte, o futebol diferente, na ideia de que o Brasil tem uma coisa que mais ninguém no mundo tem.
que é a alegria do seu povo, que é a ginga, que é a malemolência, que é a habilidade. Aí vem vagabundo me dizer ai, gente, a Lei Rouanet, gente, a Lei Rouanet, a Lei Rouanet, negócio de cultura, eu não como cultura. Cara, a importância que é pra identidade de um país, a cultura, todas as expressões de artes que esse país tem pra oferecer, sabe? Gente que tem muito talento, sabe? Que precisa de apoio, sim, do Estado, caralho. Porra, não é possível, mano. Nos esportes, na cultura, em tudo, mano. É identidade nacional. Para de ser vira-lata, vassalo, lambedor de cu de norte-americano, porra. Sabe? E você vê uns malucos. Agora, meu Deus, moeda única da Argentina. Né, 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 né. E o Jones fala, tem outro vídeo aí, que tava desses vídeos de Hard News, falando sobre esse fortalecimento da América do Sul, cara. Sabe? Colaboração entre os países. Porque a gente é um continente, mano, fudido. Que é cada um por si e todo mundo por europeu e por norte-americano, uma vassalagem vagabunda. Esses malucos, eu não quero a Argentina aqui não. Agora, o papel dos Estados Unidos aqui dentro, eles não querem nem saber, né? Bando de vassalo, vagabundo. E o futebol foi a grande encarnação disso, mas com Pelé. Porque até Pelé, o Brasil nunca tinha ganhado a Copa do Mundo. Pelo contrário, a gente vinha de um fracasso, um maracanaço, pá. Vinha de derrotas. Inclusive, o que é o maracanaço comparado com o 7-1, né, gente? Saudades maracanaço. E Nossa. Pelé, porra, com 17 anos de idade, ele faz o que ele faz naquela Copa de 58, né? Então, assim, Pelé não é que o Brasil virou o país do futebol e Pelé estava nesse processo. Pelé é protagonista da ideia do Brasil, país do futebol. Aliás, Pelé é o ator central da ideia do Brasil, país do futebol. E Pelé é a figura brasileira mais conhecida mundialmente no século XX. Então ninguém ajudou a vender tanto a imagem do Brasil no mundo como Pelé. E aí veja, isso para o bem e para o mal. Por exemplo, foi muito importante para a autoestima da população negra ver que a imagem do Brasil no mundo era um cara negro. E isso nunca é levado em consideração, velho. Quando a gente vê um brasileiro ganhando o Oscar, ganhando um prêmio de música, ganhando a Copa, não precisa nem falar da Copa do Mundo, quando você vê o Richarlison fazendo aquele gol, cara, é de arrepiar, é tipo, foda, tá ligado? É foda, você tem um cara, tipo o Richarlison, o Neymar, que são reconhecidos no mundo inteiro, e eles saíram daqui, cara. Apesar deles não ter, principalmente o Neymar, tá foda-se pro Brasil, mas é nosso, tá ligado? É um pedaço da gente que tá lá fora, brilhando. Ele falou, caralho, olha o tanto que esse maluco é bom, velho. E ele é do Brasil, velho. Ele saiu, sei lá, do Santos, enfim, saiu do Flamengo. Você vê cara, o Vinícius Júnior é um monstro. Ele saiu do Flamengo, cara, tá ligado? E isso mexe com a autoestima do torcedor brasileiro. E é foda, isso é foda pra caralho. Só pelo fato de Pelé existir, sabe? É isso. Cara negro, de origem pobre, de cabelo crespo, pá. É a imagem do Brasil no mundo, é o cara mais foda, é o cara que todo mundo quer ser e tal, é Pelé, Pelé. E aí, isso é até engraçado, né? Porque, inclusive, até no meu tempo de infância, quando tinha alguma criança, adolescente mais negro, com a pele mais retinta, a galera botava logo o apelido de Pelé, né? Pelé. Só que, tipo assim, era um apelido que não era pejorativo. Dentro dos poucos apelidos característicos de pessoas negras que a gente recebe na infância, na adolescência, Pelé era um dos poucos que não era pejorativo. Porque, porra, pra ser Pelé, isso é foda, né? Porque, porra, Tem um cara na minha cidade que o nome dele é Pelé, o apelido dele é Pelé. Pelé era foda. Bota fé? Então, tipo, foi incrível que o grande nome desse país no século XX, no âmbito da cultura, dos esportes e por aí vai, seja um cara negro. E aí, claro, tem todos os elementos que a galera fala que Pelé nunca usou o capital midiático dele como deveria em prol da luta antirracista, das causas populares, da classe trabalhadora. É verdade, ele não usou. Cara, eu vou dar aqui rapidinho minha opinião sobre isso daí, antes dele falar. Cara, é muita pressão acima de uma pessoa, tá ligado? Sei lá, não tô justificando
tô dando minha opinião, não vou ficar, ai gente, calma, não me cansa. Presta atenção no que eu tô falando. Cara, tenta se pôr no lugar desse cara. Ele olha pro lado dele, ele tá rodeado de pessoas brancas, tá? Ele, tipo assim, ele é o cara negro, mas tá no topo. Tá no topo. Todo mundo pede reverência a ele. Imagina, tem toda uma pressão. Você tá levando o seu país nas costas. Você tem que brilhar, você tem que. Cara, se um K-popeiro, se um cantor de K-pop sente a pressão da fama, que enfim, tem vários casos aí de várias coisas bizarras, né? Por eles serem muito famosos e terem todo aquele peso da fama nas costas. Imagina o Pelé, a figura mais popular do século XX. Imagine o Pelé. Então, não sei, poderia ter feito? Poderia. Mas eu vou estar perdendo meu tempo culpando. Ah, o Pelé foi um desgraçado, não fez isso. Cara, porra, tem tanta gente pra gente culpar. E eu não, nenhuma delas eu vejo o Pelé. Sei lá, não consigo culpar o cara, botar. Nossa, eu odeio ele por isso. Ele não fez, falou da causa negra. Poderia ter feito? Poderia. Não fez, mas é mesmo assim, cara, eu não consigo. Desculpa. Sabe? E eu, particularmente, esse é um dos motivos que me faz eu não ser tão simpático ao Edson. Aquela velha divisão, Pelé, Edson. Né? Não sou tão simpático ao Edson por causa disso. Mas veja, quando o Pelé vira símbolo nacional, quando o Pelé, tipo, depois daquela Copa de 58, que Pelé vira, tipo, caramba, velho, é a cara do Brasil. Fazia nem 30 anos direito que as elites dominantes do país, a classe dominante dos intelectuais, dizia que esse país era um país desgraçado, condenado, porque tinha muito sangue preto. Veja, num espaço de 30 anos, é uma mudança radical de um país condenado porque tem muito preto para o principal símbolo nacional, o principal símbolo do país é um cara negro. Agora veja, é uma mudança radical como é a característica do Brasil, porque é uma modernização conservadora. Porque se muda radicalmente isso, mas ao mesmo tempo a condição da população negra como um todo continua desgraçada. Os mais pobres, os mais miseráveis, os mais explorados e por aí vai. Percebe? Então, assim, a existência de Pelé não fez com que deixasse de existir realidades como é descrita por Carolina Maria de Jesus no Quarto de Despejos. Mas a existência de Pelé é uma mudança radical frente ao Brasil dos anos 20. Entende? Que é, modernizou, mudou, mas mantendo muita coisa. É uma modernização conservadora, sem uma transformação radical de baixo para cima. Então veja, eu acho que é papel nosso entender a importância de Pelé. No documentário dele no Netflix, que tá aparecendo aqui, capa, tem um trecho do Juca Kfouri. O Juca Kfouri, inclusive, é um Cara, se fosse, pra eu voltar aqui pra não perder o argumento dele, pra não perder a fala dele, se fosse liberado, cara, pra reagir a essas coisas da Netflix, eu faria uma live, nossa, faria muito uma live pra gente assistir um documentário desse junto, cara. Muito, muito, mas enfim, eu não sou o Casimiro ainda, depende da sua inscrição aí, pra eu bater de frente com o Casimiro, ó, se você se inscrever, é mais uma ajudinha, enfim, se pudesse reagir aí seria foda, né, cara, que deve ser foda. aqui, capa, tem um trecho do Juca Kfouri. O Juca Kfouri, inclusive, é um cara muito inteligente e tal. Volta e meia dá alguns erros, mas é um cara foda. E o Juca Kfouri fala uma coisa que é incrível, assim, que ele fala assim, ó, bicho, em uma sociedade racista e por aí vai, você tem que compreender que o Pelé resolveu não entrar nas questões políticas para não sofrer todo o peso do racismo. Então, o fato do Pelé não se colocar politicamente, como normalmente ele não fazia, que não significa que ele nunca se colocou, mas não era a prática dele, fez com que o peso da sociedade racista contra Pelé fosse, entre aspas, muitas aspas possíveis, um pouco menor. Aí o Juca Kfouri fala assim, então, porra, a gente tem que compreender isso. Tipo, o Muhammad Ali, nos Estados Unidos, que é uma sociedade tão racista como a brasileira, embora um racismo de forma diferente, Muhammad Ali se posicionou politicamente. O Pelé não. Eu gosto muito mais do Muhammad Ali. O Muhammad Ali que também tinha coisas bizarras na biografia pessoal dele, né? Mas veja, o Muhammad Ali se posicionou politicamente, foi pro enfrentamento, usou o peso dele enquanto atleta para fazer a luta antirracista. O Pelé não fez. Eu prefiro o Muhammad Ali. Mas veja, eu tenho dificuldades de condenar o Pelé hoje. Veja, uma coisa é eu dizer da minha expectativa. Eu gostaria que o Pelé tivesse feito. Mas aí, porra, você precisa também se colocar no lugar de um garoto que fica famoso com 17 anos de idade. Eu?
Ninguém pensa nisso, cara. Que do nada você sai de um garoto pobre, só tá jogando bola ali, tem seu pai e sua mãe, e do nada você está do lado, sei lá, da Rainha Elizabeth. Tá conhecendo reis, rainhas. Cara, tu sabe. Se hoje a gente já vê as dificuldades da população negra para certas coisas, por exemplo, sei lá, viagem pro exterior, fazer várias viagens e tudo. Imagina naquela época, um moleque saindo do interior do Minas Gerais, viajando o mundo, jogando bola e ficando cada vez mais famoso. Meu Deus, o que é isso? Tem rei falando comigo, tem presidente dos Estados Unidos que sabe quem eu sou. Isso é impensável. Isso é impensável. Se põe no lugar do cara, na realidade dele e na época dele, tá ligado? Então, dá, assim, o Pelé é uma personalidade que vale a pena você refletir esse tipo de coisa, entendeu? Não dá pra condenar o cara assim do nada. E que depois vira o grande nome do Brasil no mundo, com toda a pressão de chefes de Estado, de não sei o que, de bajulação, não sei o que e tal. O quanto, numa sociedade racista como a brasileira, o quanto aquilo significou para ele, né? Então, eu poderia esperar muito mais de Pelé. E eu, enquanto militante, enquanto homem negro, enquanto historiador, dizer assim, porra, Pelé, poderia nesse momento, ter pronunciado, ter falado, ter colocado seu peso, poderia, em muitos momentos, velho. Agora, é fundamental reconhecer que Pelé é a maior figura brasileira no mundo, no século XX. E que Pelé é a cara do Brasil moderno. Se no plano da economia, Getúlio Vargas é meio que a cara do nascimento do Brasil moderno, essa modernização conservadora, da industrialização brasileira e por aí vai, eu diria inclusive que Getúlio e JK. Enfim, nos esportes, na cultura, no imaginário de identidade nacional, Pelé é a cara do Brasil. Isso não é pouco. É isso, assim. Isso não é pouco. Um homem negro, naquele... Isso não é pouco, cara. Isso é gigantesco. O Pelé é único. Tipo assim, é um raio que caiu e ele não vai atingir a Terra novamente. E ponto, tá ligado? Não seria muito mais conveniente se um cara se destacasse, um jogador branco, sei lá, de origem europeia, que mora no Brasil há algumas gerações, os pais vieram, sei lá, da Itália, da França, sei lá, vieram da Europa e ele foi ali, começou, ficou bom. Cara, o tanto que seria mais conveniente. Tu imagina o quanto que o Pelé devia ser diferenciado de todos os outros para ele ter esse impacto, sendo um homem negro. Você pode ainda, enfim, tá certos direitistas que tem aí na internet dizem, não, racismo isso já é coisa do passado. Mas todo mundo vai concordar que ali, enfim, quando o Pelé era adolescente, que você acha como era o racismo no Brasil? Será que era velado ou era abertamente? Tu acha que tinha punição? Até hoje não tem. Quantas pessoas já foram presas por injúria racial? Que tu conhece? Não, tem uma pessoa que tá há 10 anos presa porque ela foi racista. Isso não existe, porra. Imagina na época do Pelé. O cara devia ser muito foda pra se destacar entre a multidão de pessoas que jogavam bola. Tá ligado? Pelé é único, mano. Contexto, naquela época, virar a cara do Brasil. Uhum. Eu, inclusive, não parei para aprofundar isso. Confesso. Mas eu tenho muita curiosidade para estudar quais foram as resistências que se teve a Pelé. Porque, assim, nos Estados Unidos, por muitos anos, tentaram arrumar... Caralho, exatamente o que eu falei, mano. Exatamente o que eu falei, que ódio. um boxeador branco. Mas enfim, é bom que ele complementa, ele fala melhor do que eu. Pelé. Porque, assim, nos Estados Unidos, por muitos anos, tentaram arrumar um boxeador branco para ser melhor que o Muhammad Ali, né? Não conseguiram, inventaram o filme do Rock Balboa. O Rock Balboa é tipo assim, fazendo no cinema o que não conseguiram na vida real, arrumar um boxeador branco que fosse o símbolo dos Estados Unidos. Eu tenho muita curiosidade de pensar no futebol se não ocorreu esse processo com o Pelé. Porque na época de Pelé, outro grande jogador, que era o Garrincha, que era indígena, né, de origem funiô. Então, tipo assim, a classe dominante brasileira nunca gostou de preto, nunca gostou de indígena. Foda, né, cara? Foda. E tipo assim, cara, não tem como você dizer que isso é óbvio que isso daí é material, isso se materializa na nossa história. Cara, você vê. Enfim, cara, o quanto deve ser frustrante pra essa gente asquerosa, essa gente imunda. Que a burguesia fede, tá? Não vamos esquecer disso. Vendo que as pessoas que mais se destacam num esporte europeu
foi, enfim, trazido da Europa pra cá, são as pessoas mestiças, são pessoas de origem indígena e negros, cara. Essa galera devia estar de cu sabe, rasgando o cu de ódio. Então eu acho que rivalizar Garrincha com Pelé não funcionava. Eu tenho até curiosidade de estudar as minúcias desse processo. Não tive tempo de estudar para gravar esse vídeo, mas em algum momento, inclusive, eu vou fazê-lo e a gente vai. Faça, Jones, faça. Eu quero entender isso daí. Você, historiador, você vai estudar pra gente, vai falar muito bem, você escreve muito bem, você fala muito bem, você vai trazer aqui pra gente, eu vou fazer o react. E eu e o meu povo aqui, ó, estamos aqui pra, enfim, Vai voltar aqui. Então veja, cegadinho do acho que o Pelé, Jones. sim, com todas as contradições pessoais, com todos os erros, com todas as bizarrices da vida dele, merece homenagens, merece lembrança. E eu acho que fica uma lição, inclusive, para mim, para nunca menosprezar a força do racismo brasileiro e de como a gente precisa reconstruir uma identidade nacional. Mas veja, não é identidade nacional no sentido conservador, reacionário, feito tem uns imbecis na internet pregando, não, né? Gente que defende Dom Pedro II, Não, Princesa Isabel. não, isso aí, pelo amor de Deus, cara. Tu defende monarquia, monarca aqui. Sai fora, pelo amor de Deus, vai estudar, sai daqui. O Borba Gato, não, identidade nacional na perspectiva popular, entendendo nossa história, na perspectiva da classe trabalhadora, da população negra e as contradições e desafios e problemas do que é a construção da ideia de Brasil, para, inclusive, a partir daí, a gente reformular essa própria ideia de Brasil numa perspectiva nacional, popular e, acrescento, na perspectiva não branca, porque esse país é, como diria Darcy Ribeiro, construído por negros indígenas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foda, viu? Cara, os vídeos do Jones são foda pra caralho. É isso daí, galera. Muito foda. O Pelé é o maior de todos e ele é nosso, tá? Sinta orgulho disso. Eu sei que o Brasil pode parecer um lixo na maioria das vezes, mas se apegue ao que a gente tem de melhor, tá?